Gente, boa tarde. Estamos aqui começando mais um vídeo de revisão, né, para o sexto ano. A revisão será hoje de geografia a partir da página 140, gente. Vamos lá para a página 140, né, para a gente tentar ver o que é que tem de importante lá para a gente, certo? Então, começando aqui na 140, a gente tem aqui esse ponto, ó, que é o início, né? Sim, gente, é o ponto principal, né? Porque o telefone tinha dado uma travadazinha aqui, não era nem nesse telefone aqui, não, era no outro telefone aqui, que eu tô com dois telefones aqui, que eu fico olhando aqui o conteúdo e o telefone que eu vejo aqui o livro, né? Então, um ponto que eu queria que vocês olhassem, né? Que no caso a nossa revisão, ela vai começar no capítulo 11. Ela vai da página 140, a revisão, certo? De geografia do sexto ano, até a 167. Olha, a gente vê aqui, gente, só essa questão do clima aqui logo, né? É definido pelo registro e estudo do conjunto de condições do tempo atmosférico que ocorrem em determinado lugar durante certo período de tempo, de no mínimo 30 anos. Como é que você consegue definir um clima de uma região? É quando você faz uma pesquisa medindo essas temperaturas, medindo a umidade, a pressão atmosférica, todo esse conjunto, né, de coisas que faz parte do que a gente chama de clima. Você mede durante 30 anos. Então, de acordo com os resultados que der, é que você estabelece aquele tipo de clima, certo? Então, a gente vai aqui para outro ponto. Gente, olha, aqui eu vim para essa página aqui, ó, página 142. Os ventos na atmosfera. A Terra, gente, é como se fosse uma bolazinha, né? Dentro de outra bolazinha. No caso, a Terra é a bolinha menor e a atmosfera é a bolinha maior que cobre, como se a Terra fosse uma bolinha dentro de uma bolha, né? E entre uma bolha e outra existe a atmosfera, né? Que é um monte de ar, né? Um monte de vento que tem dentro dela. Então, esse ar em movimento a gente chama de vento, certo? Quando a Terra se mexe, a Terra fica jogando esse ar, exercendo uma pressão sobre ele, para lá e para cá. Então, isso é que a gente chama de vento, né? O vento é o ar em movimento, entendeu? Gente, eu tava dando uma olhadinha aqui nesse outro ponto aqui, ó. As correntes de ventos globais, né? A gente tem os ventos polares, os ventos do oeste, os ventos alísios, né? A gente tem essas correntes aí, né? Por exemplo, os ventos polares, eles partem dos polos em direção aos trópicos. Eles são os ventos que circulam, né? De cima para baixo ou de baixo para cima, olhando por esse ponto, né? Ó, esses azuizinhos, claro, os ventos polares, né? Que tanto vêm do norte para o sul como do sul para o norte. Aí a gente tem os ventos de oeste, que são esses pontozinhos que são lilás, né? Eles correm para um lado e para o outro, eles ficam tipo circulando a Terra, né? Aí a gente tem os ventos alísios, que são esses ventos em vermelhos. Eles partem dos trópicos em direção à linha do Equador. Veja bem aí, ó. Dos trópicos à linha do Equador. Então, os ventos oeste, eles ficam circulando. Os ventos polares de baixo para cima e os ventos alísios, eles vai, eles vão eles partem tipo assim, da linha dos trópicos para a linha do Equador, sempre como se fosse concentrando no meio da Terra esses ventos, né? Aí, outro pontinho que a gente tinha para analisar é isso aqui na página 144. A gente falando aqui sobre os climas do mundo, né? Os climas do mundo, a gente via aqui o mapa da América, né? Ó, da América, no caso a América Latina, quando a gente amplia, a gente diminui a ampliação aqui, a gente vê, vou botar só aqui, ó, Estados Unidos, essa parte de cima, Canadá, México, né? E aqui para baixo a América Latina, que é Paraguai, Argentina, Uruguai, Venezuela, Chile, Equador, Brasil. Então, a gente, nessa América do Sul, a gente tem alguns climas, né?
Climas característicos da nossa região são climas tropical, clima equatorial, clima subtropical. Na nossa região aqui, a gente não tem, vamos dizer assim, um clima temperado. A gente não tem um clima mediterrâneo. A gente não tem um clima frio, né? A gente tem clima frio de montanha, por causa da Cordilheira dos Andes. A gente tem um clima desértico, por causa de algumas regiões que tem deserto, né? Deserto do Chile e tal, essa região aí. Agora, clima equatorial, tropical e subtropical, a gente tem em grande parte principalmente do Brasil, né? Então, o clima das Américas, da América no caso, da América Latina, ela é caracterizada por esse clima aí, né? Clima tropical e equatorial. Só uma pausazinha aqui pra gente. Gente, olha, eu pulei aqui para a página 152, né? A gente falando aqui sobre maritimidade e sobre continentalidade. Ó. O efeito da maritimidade ocorre nas áreas mais próximas aos oceanos e mares. O calor absorvido pelas águas durante o dia é liberado lentamente ao longo da noite. Por isso, as regiões litorâneas não apresentam grandes amplitudes térmicas entre o dia e a noite. O efeito da continentalidade é o contrário do efeito da maritimidade, pois, diferentemente dos oceanos e dos mares, as terras localizadas no interior do continente tendem a liberar rapidamente à noite o calor acumulado durante o dia. Por isso, nas áreas continentais mais distantes do litoral, ocorre rápido aquecimento durante o dia e rápido esfriamento durante a noite. Entendeu? Então existe isso. Olha, sobre a questão de um e de outro, o solo, gente, ele tem uma facilidade de absorver energia. Durante o dia ele esquenta muito rápido, durante a noite ele esfria muito rápido. Já no caso da água, né? A água ela tem uma dificuldade muito grande de esquentar, de absorver energia. Mas também depois que ela absorve essa energia, ela tem uma dificuldade muito grande em liberar essa energia. Entendeu? Então por isso que as regiões litorâneas elas não sofrem muito com essa diferença de temperatura. Durante o dia, como está quente, elas têm uma facilidade em apresentar uma temperatura mais baixa. Por quê? Por causa da friezinha que vem do mar. Durante a noite, como o mar esquenta um pouco durante a noite, é o reflexo, né, da carga que ele recebe durante o dia todo de sol, ele só vai esquentar um pouquinho à noite, sendo que na parte do solo vai esfriar durante a noite. Então, durante a noite, no litoral não vai ser tão frio, porque tem o mar para ficar aquecendo um pouquinho à noite. Então, não existe tanto essa diferenciação, né, de queda de temperatura no litoral. Outro pontinho, gente, que eu queria que vocês olhassem é essa questão da massa de ar. O que é uma massa de ar? As massas de ar influenciam a dinâmica do clima porque são grandes quantidades de ar com características semelhantes, como pressão, temperatura e umidade. A massa de ar influencia na dinâmica do clima. Então, cada clima, gente, vai ter uma característica, vai ter um peso de massa de ar, vai ter uma certa pressão atmosférica, vai ter uma temperatura, vai ter um tipo de umidade. Então, cada clima tem a sua massa de ar adequada para aquela região. Olha, gente, outro ponto aqui que vocês devem analisar é aqui na página 153, ó. As correntes marítimas, elas influenciam a temperatura e a umidade dos ventos atmosféricos que circulam sobre os oceanos. As correntes quentes, como por exemplo, tendem a tornar a atmosfera mais úmida e mais quente. Já com as correntes frias, ocorre o contrário. Elas deixam o ambiente mais frio, mais seco. Porque o ar úmido, gente, ele tem uma facilidade maior de circular. O ar seco, o ar frio, ele tem uma dificuldade para circular. Ele é mais parado, o vento é mais lento. Sem contar que as partículas de ar ele tem uma tendência a grudar uma na outra, né? A se tornar parado, porque quanto mais frio, as partículas
menor o movimento. Quanto mais quente, maior o movimento. Olha, gente, um pontinho que vocês devem examinar é aqui na 140, 163, ó. A formação já no capítulo 13, as formações vegetais no mundo. A dinâmica natural do planeta, com seus fenômenos e processos, criou paisagens que variam de acordo com as feições, né? Essas paisagens são um resultado, né, de diversos fatores, por exemplo, o clima, o solo, o relevo, a hidrografia, a vegetação, influenciam para que aquele tipo de dinâmica exista. Então, cada paisagem tem uma dinâmica, cada paisagem ela é influenciada com o tipo de solo, o tipo de relevo, o tipo de clima, o tipo de vegetação, o tipo de hidrografia. Por isso que o planeta existe uma infinidade de paisagens diferentes, né? Gente, eu queria que vocês olhassem, estudassem cada um pontinho desse aqui, ó. Por exemplo, a floresta boreal, que encontra-se principalmente nas regiões próximas ao Círculo Polar Ártico, né? A tundra, que se desenvolve no extremo norte do continente. A planta, a tundra, gente, é aquela que congela, né? Passa lá 275 dias congelado no ano. Ela suporta muito frio, né? A própria planta já é adaptada para isso. A floresta equatorial, as características da floresta equatorial, certo? A questão da umidade, o calorzão que existe nessas florestas e as plantas que são adaptadas a esse calor e a grande quantidade de água. A floresta temperada e subtropical já é uma característica um pouco diferente da nossa floresta. São as florestas que existem nos Estados Unidos e na Europa. Florestas já com árvores mais baixas, com arbustos mais acostumados àquela temperaturazinha mais fria, né? A gente tem a savana, que já é aquela coisa mais rasteira, aquela vegetação mais rasteira, parecida com o cerrado brasileiro, né? A gente tem a vegetação do deserto. Quando você olha aqui, você só vê montanhas, areia, mas no deserto a gente tem plantas. Tem plantas que são adaptadas à umidade do ar. Elas respiram, elas se alimentam de uma água que está na umidade do ar durante a noite, certo? Então vejam isso aí. Gente, para finalizar, olhem muito bem olhado, gente, o oásis. Oásis é aqui um tipo de vegetação também de regiões desérticas, né? Ela geralmente ela está em um local que tem água, um local que tem um reservatório subterrâneo de água, e que esse reservatório ele passa um pouco acima da areia, né? E é rodeado de plantas, né? Animais, tem um tipo de fauna, tem um tipo de flora. Então, oásis é um tipo de vegetação característico das regiões desérticas. Gente, vamos ficando por aqui. Boa tarde. Não quero que esse vídeo se estenda muito. Se inscreva no canal, dê um likezinho para ajudar a gente, viu? Valeu!